A Urbex Hill é um dos canais de exploração urbana mais populares no YouTube, com imagens brutas de visitas do YouTube ou de Chris Hill a muitos dos edifícios abandonados mais extremos dos Irsiwa, de hospitais psiquiátricos abandonados a instalações militares desativadas. Chris explora tudo isso, mas especificamente lugares que muitos dos exploradores mais extremos não visitariam. Pelo menos não à noite, sozinho como Chris sempre faz. Em janeiro de 2023, ele postou um vídeo visitando a escola primária Paul Revere, abandonada em Cleveland. Após quase 100 anos de uso, a escola foi fechada em 2015 devido à queda no número de matrículas. Supostamente, há planos para transformar o prédio em um complexo habitacional, mas até 2024, Paul Revere Elementary permanece abandonado e em péssimas condições. Desde o momento em que Chris entra, é muito claro que o lugar não é usado há anos e foi severamente danificado pelos elementos, vândalos e o passar do tempo. Os andares inferiores estão alagados, as paredes descascando, a estrutura comprometida com ferrugem, papéis, livros e detritos espalhados. No vídeo, aparecem mensagens recentes escritas a giz em quadros brancos, indicando que pessoas estiveram no prédio recentemente. Esta é, na verdade, a segunda visita de Chris ao Paul Revere Elementary. Quando ele carregou uma vídeo de sua visita à escola em março de 2022, várias pessoas nos comentários mencionaram que eram alunos ou professores da escola e falaram sobre o quão triste era ver sua amada escola de infância arruinada por abandono e falta de manutenção. Pouco depois de 10 minutos de exploração, você pode ouvir alguns sons de roughing e outros ruídos estranhos vindo de algum lugar da escola. Do you hear that? Somebody's here. Quando Chris vira uma esquina no corredor, a lanterna de outra pessoa pode ser vista brilhando no corredor. Parece ser apenas uma pessoa que provavelmente é outro explorador urbano ou um abusado. Em um prédio abandonado às 1h da manhã, evita a atenção indesejada, especialmente sem saber as intenções da outra pessoa. Por isso, Chris opta por correr em vez de se anunciar. Para garantir que não encontraria ninguém, ele se dirige à biblioteca e explora os andares superiores restantes. Quando ele entrou no banheiro no último andar, ele encontrou outro encontro. Somebody's in there. Scared the out of me. Oh, man. No extremo distante do banheiro, o que parece ser uma silhueta humana pode ser visto em pé completamente imóvel. Depois do choque do encontro, Chris pegou a arma e entrou para enfrentar o homem. Hello. Oh, it's a f***ing toy. Oh my god, that scared the out of me. Ele montou, provavelmente para assustar os visitantes. O mais assustador é que, embora não possamos saber com certeza quanto tempo o manequim estava lá parado antes da filmagem, por alguma razão ele caiu para frente apenas a tempo para que Chris o veja. A explicação mais razoável é das ondas sonoras saltando da parede. A maioria das pessoas teria saído assim que viu o manequim, mas Chris continuou a explorar o resto da escola, aparentemente incomovida pela experiência horrível que ele acabou de passar, embora não antes de limpar todo o resto do banheiro. Infelizmente, algumas das salas da escola estão cheias de livros, quadros brancos e outros materiais perfeitamente utilizáveis que poderiam ter sido doados para outra escola antes do prédio ser abandonado, mas ninguém parecia se importar o suficiente para dar-los antes da escola ser abandonada. Cerca de meia hora depois da visita, Chris sube ao telhado, o que é bastante arriscado em si. Mesmo ignorando o risco de ser pego pela polícia, ainda há o perigo de o telhado desabar, dado o estado do prédio na época da filmagem.
Felizmente, ele conseguiu descer com segurança, mas foi então que um barulho estranho podia ser ouvido do outro extremo de um dos corredores. Safe is still here. I wonder what's in it. Quando Chris explorou uma das salas, ouviu-se um uivo estranho à distância. Ao levantar a câmera, uma sombra pode ser vista movendo-se atrás da porta no fundo da sala. Até esse momento está claro que não apenas várias outras pessoas estão com ele no prédio, mas agora ele pode ser rastreado novamente. Chris puxou a arma e se preparou para um encontro, mas não encontrou ninguém em nenhuma da sala depois disso. Ele admitiu que estava pronto para terminar a noite e decidiu voltar para casa, mas não antes deste encontro final. This place is weird as hell. Oh, here it is. This place is crazy. I remember the last time I explored it. Hello? Hello? What? Okay, I know I heard somebody coming down these stairs. I'm out. Cola, sons de passos foram claramente ouvidos na escada acima da cabeça de Chris. Após correr e chamar na esperança de resposta, ninguém o reconheceu. A sorte é que ele saiu ileso e continua a postar vídeos de visitas a lugares abandonados frequentemente. The Proper People é um canal de exploração urbana pertencente a Brian e Michael, dois amigos que viajam pelo mundo em busca de edifícios abandonados. Por uma década, seus canais estão ativos. Brian e Michael construíram uma reputação de canal confiável que compartilha apenas imagens genuínas de suas explorações. Em um nicho do YouTube frequentemente atormentado por imagens falsas e pessoas tentando obter seus 15 minutos de fama, as pessoas adequadas têm suportado como um dos canais mais confiáveis no espaço dos airbags. Eles ganharam sua fama com a exploração de lugares realmente legais, em vez de fingir encontros assustadores ou qualquer coisa assim. Em 2016, eles enviaram um vídeo detalhado de sua visita noturna ao Jamison Center em Northport, AL, muitas vezes chamado de Velho Hospital Bryce. De 1939 a 1977, o Jamison Center abrigou centenas de pacientes psiquiátricos e adquiriu uma reputação por tratá-los com bastante severidade. Frequentemente referido como o edifício mais assustador do Alabama, o Velho Bryce foi fechado no final dos anos 70, sendo recuperado pela natureza e atraindo exploradores urbanos de várias partes do mundo. Quando Michael e Brian se aproximam do local em seu carro, não parecem encontrar ninguém ao redor. Após dirigir pelo terreno por um tempo, os dois youtubers saem do carro e começam a explorar, com o porão sendo sua primeira área de interesse. Após mais de 4 décadas de abandono, todo o complexo está quase completamente destruído. Enquanto algumas paredes estão cobertas de todo tipo de grafite, algumas nem existem mais. Com o estado de desconservação do Jamison Center, sempre há a chance de que a estrutura colapse em si mesma e presse Brian e Michael dentro. Mas quando subiram as escadas para explorar o andar superior, ficou claro que uma estrutura insólida era a menor de suas preocupações. Whoa, look at this. Look at this staircase out here. Oh. What? There's somebody there. No way. Yes, see their light. They're out there. I swear on my life. Right there. I hear him. Should I say hello? Yeah. There's somebody out there. Let's go back to the car. This way. If it's somebody wanting to talk to us. Let's go to the car now. Oh yeah. Quando a câmera se dirige para a janela, o contorno de uma pessoa segurando uma luz pode ser visto na escada do lado oposto do edifício. Perturbando, assim que os uploaders desligam a luz, a outra pessoa faz exatamente a mesma coisa, indicando que estavam assistindo e não queriam ser encontrados.
Assassinante. Se você revirar as imagens para quando os youtubers chegaram ao andar superior, você vê claramente uma luz fora das janelas, mas não está claro se veio da mesma pessoa que os vigiava. Depois de chamar sem resposta, Brian e Michael decidiram voltar para o carro para evitar pular ou pior. É difícil saber exatamente quais eram as intenções da outra pessoa, mas o mais perturbador é que não havia outros carros na área quando eles chegaram e saíram, o que significa que quem estava lá chegou a pé e provavelmente esteve por um tempo. O Hospital de Ridley foi um hospital psiquiátrico para mulheres em Lancaster, Reino Unido, que operou por quase 100 anos de 1916 a 2013. O Hospital Ridley, conhecido por ser um dos primeiros hospitais psiquiátricos no Reino Unido, que lutou pelo tratamento humano de pacientes com doenças mentais, acompanha milhares de pacientes e usa métodos modernos de tratamento, como terapia de eletroconvulsão, para ajudar pacientes com uma série de distúrbios, desde depressão grave até obsessão até mania. Em abril de 2022, um YouTube que explora com Tom visitou o site com seus 3 amigos no meio da noite. Durante sua visita, eles foram extremamente barulhentos e não conscientes do ambiente, o que obviamente não é a melhor ideia ao explorar um edifício abandonado e perigoso. Lembre-se de que a maioria desses edifícios abandonados ainda é considerada propriedade do governo, o que torna ilegal invadir e explorar o terreno. No entanto, se você perturbar a casa de um abusado hostil por ser overcioso, ser preso provavelmente será a menor preocupação. Eu não tenho. Depois de ouvir alguns barulhos estranhos vindo de uma das salas, os 4 exploradores chamaram para ver se havia alguém no prédio. É aqui que as coisas se tornam intrigantes e perturbadoras. You see what it is? It might be. You might need help. Hello? Hello? What? Go! 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 Yo! Go! Everyone okay? Everyone okay? Keep calm. Keep calm. Keep calm. Man! What the f***? Don't pull you up. Get out. Get out. Get out. What do you want? He's right there! He's right there! What the Sem hesitação, Tom e seus amigos correram de volta para o carro. Contudo, o homem, não satisfeito apenas em assustá-los, os perseguiu até o carro. Não se sabe quem é essa pessoa ou o que ele quer deles, mas uma das teorias que ecoaram nos comentários é que ele pode ser um sem-teto que está chateado com o barulho que Tom e seus amigos fizeram. 4 adolescentes ruidosos entraram no prédio abandonado. Provavelmente não é muito agradável. Você liga para sua casa e começa a gritar, rir e falar. Mas ainda assim, é bom que eles pudessem fugir sem prejuízo. Em 2006, um homem de 36 anos chamado Vincent Filia viveu na floresta como fugitivo perto de Lugoff, SC, depois de ser acusado de abusar de sua enteada. Em setembro do mesmo ano, ele viu uma garota de 14 anos chamada Elizabeth Schoff descer do ônibus escolar e decidiu sequestrá-la. Fisando como policial, Filia prendeu Schoff por acusação de maconha e a levou ao seu esconderijo no meio da floresta. Por 10 dias, Elizabeth foi encadenada e abusada por Filia no bunker subterrâneo sob o escondite, o que só pode ser descrito como um pesadelo se tornou realidade. No entanto, a garota foi extremamente resistente durante toda a experiência e criou um plano para escapar da situação terrível em que se encontrou. Se ela quiser fugir, Elizabeth sabia que tinha que fazer o Vincent gostar dela. Por vários dias ela fingiu estar apaixonada por Filia, e o sequestrador acabou abaixando a guarda, até a desamarrando e permitindo que ela jogasse com seu telefone. Numa noite, enquanto Vincent dormia, a adolescente pegou o telefone e enviou uma mensagem para a mãe dizendo que estava num buraco do outro lado da colina Charm, que havia uma bomba e que chamava a polícia. Como foi revelado mais tarde, Filia planejou atrair o maior número possível de pessoas para o bunker para detonar uma bomba e tirar a vida dos oficiais que responderam. Porém, ele nunca pôde implementar seu plano. Poucos minutos depois, a área foi cercada por helicópteros, forçando-o a se render. Para resumir a história, Elizabeth conseguiu continuar a viver, e o monstro chamado Vincent Filia passou o resto da vida na prisão e morreu na cela em 2021. Em dezembro de 2023, um YouTube chamado Grande Banco visitou o escondite abandonado onde ocorreu um crime terrível. I think this was the little girl's backpack that was left here. What a sad sight to see, knowing that happened.
A mochila de uma menina é visível no chão fora da cozinha. Embora seja impossível confirmar se pertence a Elizabeth Shove, é possível que tenha sido plantada lá por outra pessoa após o crime. Enquanto explora a sala, o uploader encontra coisas mais assustadoras, incluindo um DVD do filme de terror Os Estranhos, uma decoração de Halloween ao lado de um dos sofás, uma mãe, um taco de beisebol quebrado e um pau de rasgamento. Obviamente, o fato de que estes itens foram deixados para trás é muito mais perturbador quando você considera a história da casa. É desagradável imaginar que alguns brinquedos deitados no chão podem pertencer à garota que Vincent Filha roubou. Em toda a casa, vários objetos e móveis, incluindo a cama na sala principal, parecem ter sido colocados lá muito depois de 2006. É possível que a casa esteja ocupada por abusadores, mas como estava desocupada quando a imagem foi filmada, não se pode determinar o que pertence a Phil Ya, sua família, sua vítima e os abusadores. Após se reunir com a família em 2006, Elizabeth teve uma vida feliz enquanto o homem que cometeu o crime contra ela pagou por suas ações. Holton Avenue é um célebre assustador abandonado em Cleveland, Ohio. Em 1903, a primeira igreja batista húngria foi construída naquela rua, acabando caindo em desuso e deixado abandonado como o resto dos edifícios naquela rua. Em abril de 2016, o corpo de uma mulher chamada Jessica Coleman foi encontrado lá depois que ela desapareceu, mas infelizmente seu atacante nunca foi encontrado. Em julho de 2023, Chris Hill foi para o local para gravar imagens da igreja abandonada e do resto dos edifícios na Holton Avenue. Com grafites perturbadores e paredes descascadas, a igreja tem todas as características de um prédio assustador abandonado. Ao explorar o porão, Chris encontrou sinais de que alguém havia estado na igreja, incluindo uma figura de ação de Melville, a girafa de Madagascar, que ele não se lembrava de ter visto na última visita ao local. Sabendo que ele muitas vezes não está sozinho durante a exploração, Chris montou várias câmeras em toda a igreja, e cerca de 10 minutos depois da exploração, uma das câmeras no andar principal captura algo muito assustador. As portas não se fecham aleatoriamente e como não estava ventando naquela noite, é claro que alguém estava na igreja com Chris. Após procurar uma cama e não encontrar ninguém na igreja, ele decidiu explorar o restante dos edifícios na Holton Avenue. Se a igreja estava em mau estado, algumas casas estavam ainda piores, parecendo que poderiam desabar a qualquer momento. Por volta de meia hora da visita, ele decide explorar uma das casas mais ruinosas do bloco, e como ele está no porão, a exploração toma uma virada assustadora. Actually, it looks like it's just underneath the house. It's not really a basement. Still creepy. Sorry. I didn't know anybody lived there. It smelled like I knew somebody was in there. Voltou para descobrir o que era, uma pessoa puxou a cortina e imediatamente se desculpou. Chris correu de volta para a rua e foi quando ele percebeu que, apesar do estado terrível da casa supostamente abandonada, alguém viveu lá com eletricidade. Obviamente a maioria, se não todos os edifícios abandonados no bloco, abrigavam pessoas que agora não o queriam lá, algo que ele nunca encontrou na sua primeira visita. Com esta recém-descoberta, Chris chamou de noite. Em fevereiro de 2020, o explorador urbano Rhythm Rider explorou uma casa abandonada em um local desconhecido com seu parceiro de exploração Zay Clark. De acordo com o ritmo, a casa pertencia a uma velha que morreu. Ao contrário da maioria das casas abandonadas, a maioria das propriedades da mulher permaneceu intocada, mostrando que ainda não foram alvo de saqueadores e ocupantes ilegais que frequentemente pegam coisas que não lhes pertencem. Em toda a casa, os dois exploradores encontram tudo, desde belos utensílios de mesa e prata até tapeçarias tecidas e bares totalmente equipados. Com base no calendário que encontraram na casa, a propriedade não foi ocupada desde agosto de 2018. Poucos minutos após a visita, Rino Menzai encontrou algo extremamente triste e perturbador. Eu também.
Sempre me preocupei com o acontecimento de algo assim e depois aconteceu. Quando entramos aqui, demos alguns passos na porta e vimos isso no chão. Agora, para aqueles que não conseguem descobrir isso, desculpa o que é. Essa é uma mancha do corpo. Você pode ver que há um caminhante. Infelizmente, parece que a mulher que morava aqui. Eu caí severamente e caí no chão, e foi aqui que ela expirou. Infelizmente, é extremamente triste para nós. Levamos 20 minutos para decidir nossas ações aqui. Embora nos sentíssemos estranhos, percebemos a importância de contar essa história, pois serve como um lembrete crucial para todos verificarem seus entes queridos. Esta mulher pode ter ficado aqui por muito tempo sem ser encontrada. Verifiquem seus entes queridos, por favor. No meio do corredor, há uma mancha de corpo humano ao lado de um caminhante, sugerindo que a velha teve uma queda grave e não conseguiu se levantar. Infelizmente, ela morreu e seu corpo se decompou antes que alguém pudesse salvá-la, que é uma maneira terrível de morrer. Há sinais de que os familiares tentaram organizar as coisas da mulher após sua morte, mas todos os seus pertences permaneciam em bom estado, incluindo nossos suprimentos de banheiro, que ainda estavam lá no momento da gravação. É difícil assistir a filmagem sem sentimentos conflitantes. Embora a casa seja linda e revele que a mulher que vivia lá com seu marido era talentosa e extraordinária, é incrivelmente triste ver como ela morreu. As imagens são um lembrete para verificar seus entes queridos sempre que possível. Ninguém merece morrer dessa maneira. Desde 2020, Montando com Ryder não voltou para esse local.